Shalom, bendita do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional capítulo 12 do livro de 2 Samuel e aqui hoje Deus chama Davi para chincha. E aí, Deus já te chamou para chincha? Qual foi sua reação? O que você fez? Você ficou ali praguejando, resmungando, reclamando ou se rendeu aos braços do Senhor? Qual é a sua reação quando Deus quer te corrigir, hein? Pois é, que eu e você possamos ter humildade para reconhecer nossos erros, nos arrependermos genuinamente e ter uma mudança de vida, né? Que a gente seja transformado em nome de Jesus. Bom, a gente vai já começar essa leitura do capítulo 12, mas antes eu quero te convidar para a gente convidar a pessoa mais importante, que é o Espírito Santo. Vamos lá? Querido, amado Espírito Santo, sim, tu és a pessoa mais importante de nossas vidas. É a tua voz que nós queremos ouvir, por isso te autorizamos, Espírito Santo, tens total liberdade, fala conosco em nome de Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos, esse arqueiro que está nos nossos olhos. Tira, Senhor, o tampão de nossos ouvidos, Pai. Tudo que nos impede, Senhor, de chegar mais perto de Ti, de ter discernimento espiritual. Tudo, Senhor, que nos impede, Senhor, de termos a Tua presença. Tira de dentro de nós. Espírito Santo, faz uma faxina geral aqui no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus, tira a sujeira debaixo do tapete. Tira o arguilhão do nosso olho. Em nome de Jesus, que caia por terra toda cegueira espiritual, porque nós queremos, Senhor, estar mais perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o nosso pecado, a nos arrepender genuinamente. Gera arrependimento no nosso coração, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, e um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar um de suas próprias ovelhas e de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. E por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Eita, que esse capítulo para mim é forte, viu? O capítulo 11, ele para mim revela muitas vezes o pecado que eu mesma cometi, o pecado que a gente comete, né? E o capítulo 12 é um confronto, né? Ali, Natã repreendendo Davi. Natã vem para Davi, conta uma parábola e Davi se enche de fúria e ele mesmo dá a sentença de morte que é para ele, né? Ele diz que o rico nunca deveria ter feito aquilo com o pobre, que o rico merece a morte. E aí, Natã diz: Você esse homem, Davi, você esse homem rico, você tirou tudo que Urias tinha, você ainda ficou com a mulher dele, Davi, é você esse homem. Eu imagino a cara de Davi. E você sabe que muitos reis de Israel, toda vez que vinha um profeta para confrontar, eles mandavam matar o profeta. Eles mandavam açoitar o profeta, eles mandavam prender o profeta. Muitas vezes era isso que os reis de Israel faziam, porque eles não aguentavam o confronto de Deus através dos profetas. Você pode ver a história de Jeremias e tantos outros profetas, o quanto eles sofreram na mão dos reis, né? Elias, Eliseu, Jeremias, a gente vê a história deles, o quanto eles foram desprezados e maltratados pelos reis. Mas aqui fica mais um exemplo para mim e para você. Mesmo Davi tendo essa autoridade de repente mandar prender Natã,
ele não fez isso, ele não maltratou Natan, ele entendeu que ele realmente caiu e pecou. Como é que Natan poderia dizer que Urias morreu pela espada, morreu por ele? Ele sabia tudo, porque Deus vê todas as coisas. Não adianta Davi querer esconder as coisas de Uria e das pessoas. O Senhor estava vendo tudo. E Davi ali foi confrontado. Eu imagino que não foi fácil. Eu já fui algumas vezes confrontada e meu primeiro sentimento era de muita raiva, de querer esganar o pescoço da pessoa que estava ali me falando, assim. De raiva que eu ficava, de não acreditar que eu estava ouvindo aquilo ao meu respeito sobre eu mesma. E eu não sei como é você, mas isso dói muito. Eu imagino o quanto doeu em Davi, mas a nossa reação não pode ser a dos reis que maltratavam os profetas. A gente vê que quando o Natan estava falando aqui, Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem fez isso, merece a morte. Ele já estava com raiva só por causa da história. Imagina quando o Natan diz que ele é esse homem. Né? E aqui Natan deu a sentença que Deus deu, né? A sua casa nunca se afastará a espada. E aqui realmente a gente vê isso acontecendo na vida de Davi e da família dele. Bom, vamos aqui, versículo 11. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Bom, isso aqui, né, falou sobre a sentença de espada, falou também que vai ter muitas desgraças na família dele, que as próprias esposas de Davi serão tomadas por outro homem. E lá na frente a gente vai ver ainda nesse livro, né, que o próprio filho dele faz isso. Vai lá para cima do palácio real e começa a ter relações sexuais com as esposas de Davi, né, com as concubinas de Davi. Então, assim, Natan está dizendo: olha, você fez isso escondido, só que você vai ter uma vergonha pública. Muita gente vai ver e vai saber o que vai acontecer com você. Então, olha só, não é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rei, que ele estava isento das consequências do pecado. Não, Deus ele não faz acepção de pessoas. O pecado ele tem consequências, seja você quem for. Vamos ver aqui. Então, versículo 13. Então Davi disse a Natan: eu pequei contra o Senhor. Olha só a humildade, ele reconheceu. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Oh, gente, olha só a consequência das coisas que estão acontecendo, que vai acontecer. Lembra que Betseba ficou grávida, né? Então Natan está dizendo aqui o que vai acontecer com o filho deles, né? E Natan disse: olha, Davi, não se preocupe, você não vai morrer. Como Davi reconheceu o pecado dele, Deus perdoou o pecado dele, mas tem consequências. Versículo 15. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Meu Deus. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Meu Deus, olha a reação de Davi. Outra coisa para a gente aprender com Davi. Ele fez tudo o que podia enquanto a criança estava doente. Enquanto ele achava que Deus podia tirar isso da família dele, da vida dele, Deus poderia, de repente, ter misericórdia, sabe, da criança e poderia fazer voltar à vida. Ele fez de tudo, ele jejuou, ele orou, ele clamou, ele intercedeu, ele fez de tudo. Mas depois que a criança morreu, ele tomou banho, ele se perfumou e ele foi adorar o Senhor e ninguém estava entendendo nada. Versículo 21. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: olha só a resposta de Davi, a sabedoria hoje para mim e para você. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, e eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver.
Mas, agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e a Natã deu o menino o nome de Gedidias. Deixa eu ver o que quer dizer esse Gedidias. Significa amado pelo Senhor. Gedidias, amado pelo Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-me de seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu teria a fama de havê-lo conquistada. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e conquistou. E, a seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos. Meu Deus, 35 quilos é mais do que o peso do meu filho. Meu filho tem 22 quilos. E eu quase não consigo carregá-lo. Uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. E ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. E trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com ceras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Então a gente viu aqui o capítulo 12, né? Natã repreendeu Davi, Davi reconheceu seu erro, se arrependeu, mas tem consequências do seu erro, ainda vai ter, a gente vai ver lá na frente muitas coisas que ainda vão acontecer por causa do que Davi fez. Eu achei linda a resposta dele, porque eu e você às vezes a gente tem problemas e fica presa emocionalmente às coisas que aconteceram no passado. Mas Davi nos ensina aqui que, olha, enquanto meu filho estava vivo, eu jejuava, chorava, eu ali clamava e queria que Deus tivesse misericórdia de mim, mas depois que ele morreu eu não posso fazer nada. Um dia eu vou vê-lo, mas ele não pode mais voltar para mim, e é isso que eu e você precisamos fazer. Muitas pessoas que passam um luto não conseguem desapegar disso e ficam vivendo no passado e ficam vivendo com a saudade e com os acontecimentos. Eu quero te dizer que sim, vai ter saudade, vai sentir falta, e é muito doloroso, mas nós precisamos seguir em frente. Não dá para ficar preso emocionalmente às situações, às pessoas. Um dia nós vamos reencontrá-la, mas nós não podemos trazer de volta. E eu acho que isso deve ser muito duro de ouvir, mas é algo que a gente precisa aprender aqui com Davi. Ele fez isso e não fez isso porque sabia que ia ter Salomão, porque tinha outros filhos, não. Ele fez isso justamente aqui na Bíblia, tá, para nos ensinar que a gente precisa seguir, a gente precisa andar para frente e não ficar vivendo no passado. Então, em nome de Jesus, que possamos desapegar de sentimentos, de emoções, para começar a viver e fazer um futuro